Com os 12.000 refugiados de Moria agora a morrer pelas ruas da Grécia em fundo, que futuro para a Terra e para a humanidade, depois de haver uma vacina contra a Covid-19? Olá, é com esta pergunta e com a minha paz que iniciamos este programa 97, parte 1, da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Com os 12.000 refugiados de Moria agora a morrer pelas ruas da Grécia em fundo, que futuro para a Terra e para a humanidade depois de haver uma vacina contra a Covid-19? Ninguém nos diz. Sim, ninguém nos diz, mas eu vou dizer-vos. A Covid-19 não é apenas mais um vírus. Faz parte de um conjunto cada vez mais alargado de doenças que estão a matar aceleradamente a vida e a Terra. A vida na Terra e a própria Terra, enquanto organismo vivo. Temos de ver a Covid-19, esse vírus, neste contexto alargado. Porque a Terra tem limites. A Terra, como organismo vivo, tem limites. Ao contrário do que prega e pratica o neoliberalismo, o capitalismo na sua expressão neoliberal, tanto na China como no Japão, tanto na Rússia como nos Estados Unidos e na Europa. A Terra, como organismo vivo, não é inesgotável. Dizem-nos que é, não é. As práticas do neoliberalismo parecem levar-nos a concluir que a Terra é inesgotável. Não é. A verdade é que neste esbanjamento que é o neoliberalismo, com o lucro e o dinheiro acima de tudo, acima até dos seres humanos, nós já esgotamos o equivalente a um planeta, Terra, como o que habitamos. Mais metade de um outro, que efetivamente não existe. Esta é a realidade neste início do terceiro milénio. Este vírus já existia e era inofensivo para os seres humanos. Só passou a atacar os seres humanos depois que os seres humanos, com o neoliberalismo ao leme, destruímos o seu habitat. E o vírus, sem habitat, para sobreviver, teve de encontrar outro habitat. E conseguiu encontrá-lo quando finalmente entrou num ser humano. E deu-se bem ali. E como se deu bem ali, esse ser humano, primeiro, na sua relação com os demais, transmitiu aos outros, todos sem o saber, inicialmente, o Covid-19, esse vírus, Covid-19, que os cientistas chamam assim. E a pandemia tornou-se imparável e praticamente alargada a todo o orbe, a toda a Terra. A vacina pode vir a contê-lo quando for criada e a entrar em uso. A vacina pode contê-lo
mas não o mata. Pelo que ou saímos, nós, ou saímos do neoliberalismo e autocompreendemos-nos como ligados uns aos outros e ligados à Terra, ou outros vírus piores do que este, do que a Covid-19, surgirão muito em breve. Até que finalmente acontecerá, notem bem, até que finalmente acontecerá o que os biólogos sábios, não os biólogos do poder e do lucro, acontecerá o que os biólogos sábios chamam o Big One. O Big One. A grande catástrofe planetária que pode, de uma só vez, destruir o planeta Terra como organismo vivo. Não o planeta em si, mas como organismo vivo é destruído. Lá se vai a vida toda, não só a humana. E o planeta sem vida pode continuar a girar e girará à volta do Sol, mas sem vida nenhuma, nem a nossa, nem a dos outros seres vivos. Temos, por isso, urgentemente, de sair da civilização de raízes cristãs, que é o neoliberalismo. Temos de sair da civilização de raízes cristãs que se expandeu por todo o planeta, que tem como valor principal o dinheiro, o lucro, o dinheiro como valor absoluto acima dos próprios seres humanos e da vida, e do valor da vida. É valor absoluto. E ele é o Deus do cristianismo, dos cristianismos todos, das religiões. E darmos corpo a outra civilização. A civilização, a bio quer dizer vida. Biocivilização. Que se afirma não apenas nesta economia que é neoliberal, que é sobretudo financeira, nem nesta ecologia, mas numa economia sofia, numa economia de sabedoria e não uma economia de dominar, de administrar estupidamente, demencialmente os bens e a vida, a casa, a terra. Uma economia que seja sofia, simultaneamente, que seja amiga, que cuide, que seja amiga da terra, da vida da terra organismo vivo. E não uma ecologia simples, mas uma ecologia sofia, também amiga do ambiente. Isto ninguém nos diz, mas eu digo-vos, à luz da fé e da teologia de Jesus, as coisas são assim. É assim a realidade. Neste particular, nem aquilo que escreve o famigerado e tão badalado Papa Francisco, que é jesuíta, e sabe bem o que faz e para onde conduz, e para onde quer conduzir o mundo, na sua tão badalada Laudato Si, o cuidado da casa comum, diz lá coisas interessantes, frases muito bonitas. O problema é que são as práticas dele e de todos os que estão com ele na cúria, de todos os cardeais e de todos os clérigos. As práticas é que nos definem. Não são as doutrinas, são as práticas. E ele diz aquilo tudo, mas continua no seu palácio, na sua cúria,
continua no seu bem-bom e os cordiais, e não há maneira de destronar aquilo, de ir uma bomba de explodir aquilo, fazer destruir tudo aquilo. E por isso, nem o que ele diz tem valia nenhuma, porque ele, enquanto cristão que é, não pode servir nem dar origem a uma biocivilização. Por contrário, tudo o que diz e escreve é para reforçar a civilização neoliberal de raízes cristãs, que tem o dinheiro e o lucro como Deus. Ouviram? O Deus do cristianismo, dos cristianismos todos, contra o qual Jesus histórico, ouçam bem, Jesus histórico se levanta em abril do ano 30 e logo é assassinado. Por quem? Pelo templo, pelos sacerdotes do templo de Jerusalém, do Papa da altura, dos cônegos e clérigos e dos sacerdotes da altura, que são hoje a Cúria Romana, e pelo Império. Na altura era o Império Romano, agora é o Império do dinheiro, o Império financeiro. E não se pode, e nunca mais se pode fiar nestes discursos papais, cristãos, sejam eles quais forem. Toda a teologia cristã é perversa e má, intrinsecamente má. Nunca nos dizem, mas digo-vos eu. E nesta altura nós já ultrapassamos 4 das 9 fronteiras planetárias sem as quais não há vida na Terra. E estamos à beira de ultrapassar as outras 5. Eu vou-vos dizer quais foram as que já ultrapassamos. Já ultrapassamos o abuso do solo, as mudanças climáticas, a destruição da biodiversidade e a alteração do nitrogênio. Se ultrapassarmos as outras 5 que faltam, fronteiras, que é a solidificação dos oceanos, está em vias disso. A mudança no uso da água também está em vias. A degradação da camada do ozono, que é terrível já. O aquecimento global, que está aí crescendo, como se vê com os incêndios todos, florestais, incontroláveis. E a poluição química, que também está aí em crescendo, o sistema vida entra em colapso. E esta civilização do dinheiro desaparece, mas também desaparecemos todos nós. E toda a vida na Terra. E esta Terra como organismo vivo que nos serve de berço, de espaço, de casa comum, que deveremos cuidar, mas ligados uns aos outros e ligados a ela, nós temos esventrado, destruído, dominado, saqueado, roubado, massacrado a Terra. E continuamos a fazê-lo impunemente. E, entretanto, vamos procurar vida em Marte. Que estupidez! Neste terceiro milénio. Que estupidez, que loucura. Temos a vida aqui a destruí-la. E está aqui, é o nosso berço. E vamos procurar vida em Marte. Isto é que é estupidez total. E ainda nos orgulhamos que somos homo sapiens. Somos. O meu abraço e até já à segunda parte.